Telespectador da TV Prevê, do Enfoque Regional, é sempre uma alegria muito grande poder entrevistar personalidades que fazem a vida desta cidade, desse estado e deste país em vários segmentos. São lideranças, são pessoas que exercem a certa atividade com a sua influência, com a sua dedicação naquilo que faz. E eu tenho tido o privilégio de entrevistar essas lideranças nos últimos programas aqui pela TV Prevê, quer seja para o Centro-Oeste Paulista, quer seja para este estado e até mesmo para todo o planeta através das nossas várias plataformas. E no programa de hoje eu tenho a satisfação de receber como meu entrevistado, como nosso convidado, o empresário Gino Paulucci. O Gino, uma figura que está à frente do seu tempo pela maneira de pensar, de agir, de sentir, quer seja na sua área empresarial, quer seja nas suas concepções. E o Gino, que é também diretor do CIESP em Bauru, onde exerce essa função, e tem trazido a opinião pública as suas informações sobre os acontecimentos que nós vivemos nos últimos anos, principalmente em função dos aspectos econômicos, dos aspectos administrativos e de tudo aquilo que faz a nossa vida. Gino, é um prazer tê-lo de forma virtual na programação da TV Prevê, neste período de pandemia, para que você possa conversar comigo neste período difícil para toda a coletividade, não só da nossa cidade, mas como de todo o planeta. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o seu convite, seu amável convite. Estamos aqui à disposição. Gino, nós estamos aí neste período de pandemia. Você pilota um aspecto industrial muito importante desta cidade e desta região. Como é que são os reflexos desta pandemia na indústria regional? Samuel, a indústria, por ser uma atividade essencial, foi permitido que ela trabalhasse durante todo esse período. Ela não precisou legalmente fechar. Porém, isso só não resolveu, porque com o comércio fechado, a maioria dos nossos produtos é escoado através do comércio. Então, muitas indústrias, principalmente as indústrias do setor de vestuário, calçadista e vários outros setores, sentiram um impacto bastante grande. E isso é ruim. Quando a gente vê números da indústria, hoje, temos números positivos, mas isso é média. E na média, você sabe que, né, se a cabeça tiver a 0 graus e o pé a 80, a 70 e pouco, a média está boa. Mas não é verdade na realidade. Muitas indústrias sentem e sentiram, continuam sentindo o impacto dessa pandemia. Claro que nós temos alguns aspectos diferenciais causados por esta pandemia. Na própria economia, nós tivemos um desaceleramento no aquecimento da própria economia interna. Porém, a externa, que também teve os seus altos e baixos, veio beneficiar a indústria, principalmente aqueles que exportam, pela valorização do dólar, que agora está recuando. Este capítulo como um todo, o que significa para você, o que significou para a indústria? A exportação é atrelada totalmente ao dólar. O dólar estava alto, a exportação estava boa. E esse era uma das desculpas da equipe econômica para não acelerar as reformas, dizendo que o dólar era um diferencial que estava protegendo a indústria exportadora e, com isso, muitos pontos do custo do Brasil seriam anulados pela alta do dólar. Com essa recente baixa do dólar, nós estamos percebendo que o custo do Brasil não só não diminuiu, como aumentou. E isso é muito ruim. Então, também um setor que ajudou a segurar nesse período foi a exportação, apesar de que você relatou bem que no mundo todo a pandemia atingiu, mas atingiu em estágios diferentes. E quem exporta, exporta para vários países.
Quando um estava um pouco mais crítico para exportar, o outro estava melhor, e com isso, com o dólar que nós tínhamos, a indústria foi levando, veio até aqui. Mas com essa queda do dólar fica muito mais difícil, porque é difícil exportar impostos, é difícil exportar o custo trabalhista. Existe uma série de fatores que nos impedem de sermos competitivos no mundo. E esses fatores persistem e precisariam ser resolvidos a curto prazo. As reformas em andamento não têm andado. E isso é muito ruim, porque me parece que se essas reformas andarem de maneira conveniente, parte do custo do Brasil será absorvida por elas. E nós temos ainda esperança que isso ocorra num curto espaço de tempo, porque o ano que vem já é ano eleitoral para a presidência da República, fica muito difícil sair reforma. Precisaria sair nesse momento agora. Ô Gino, nós tivemos um período difícil da economia brasileira antes da pandemia. Nós tivemos aí um volume de desemprego muito grande. Ou seja, nós tivemos aí acima de 10 milhões de trabalhadores que estavam desempregados. Eu te pergunto, como é que está hoje esta situação de empregabilidade na indústria, maiormente na indústria regional? No fim de 2019 para 2020, nós estávamos experimentando um reaquecimento bastante interessante da economia, no período pré-pandemia. Entrou a pandemia, virou essa confusão toda que você bem sabe. E o primeiro semestre do ano passado foi um semestre muito difícil para todos nós e todos os setores, mas especialmente para o setor industrial, e foi muito pior em termos de expectativa do que de realidade. Porque logo na virada do primeiro semestre do ano passado, a indústria começou a experimentar novamente um aquecimento, coisa que não ocorreu com o comércio, obviamente, que estava fechado, e com prestadores de serviço também, porque foram impedidos de trabalhar. E a indústria vinha experimentando um aquecimento desde então. Como muitos setores pararam, e não pararam uniformemente, nós enfrentamos no final de 2020 uma escassez de matérias-primas muito interessante, muito drástica. E isso atrapalhou também. Então, quando existe algo que desorganiza o sistema, como a pandemia, fica difícil alguém se dar bem nesse contexto. Mas, de qualquer forma, os setores que mais sentiram foram de prestação de serviço e comércio. E hoje mesmo as notícias que são trazidas aqui, que o único setor que ainda não, que até demitiu, não é que não está contratando, até demitiu, é o setor do comércio. Isso é muito ruim, porque os três setores precisam estar bem para que todo mundo reaja a essa situação e que vá bem também. Você entende que nós estamos vivendo um período, para muitos, voltando à normalidade, em função até desta vacinação que já acontece nos Estados Unidos e está dentro de uma normalidade. Alguns países também da Europa estão voltando às suas atividades normais. O Brasil ainda não. Nós temos ainda praticamente todas as restrições. Mas que com a evolução da vacinação e com a queda da mortalidade, com a queda da incidência de casos do Covid-19, a tendência é voltar a uma normalidade em todos os setores produtivos deste país? Sem dúvida, Samuel. Eu acho que a vacinação, se não está indo bem, mal também não está indo. Porque se nós pegarmos a população apta a ser vacinada, nós estamos nos aproximando da metade. E num ritmo lento, porém aceitável, vamos dizer assim. É o possível, não adianta querer mais do que é possível fazer. Existe uma confusão muito grande nisso tudo, que nós não sabemos exatamente onde fica o problema, porque o governo federal distribui as doses, manda para os estados, que tem que distribuir para os municípios. Mas ela andando, a vacinação andando, e se esses números que ontem já começaram a refletir de baixa comparativa a outras semanas, né? E se isso se consolidar,
eu acho que nós retomaremos a normalidade num espaço bastante curto de tempo, o que é bom para todos, né? Gino, por outro lado, nós estamos vivendo aí um período pré-eleitoral, ou seja, muita expectativa em torno do que vai acontecer. Até porque todos os reflexos políticos vão atingir todos os setores da economia e da atividade da população. Nós estamos caminhando novamente por uma bipolarização entre a esquerda e a direita, e sem uma terceira via competitiva. Até que ponto esse aspecto político desta situação que pode acontecer poderá influenciar nas atividades econômicas deste país? Samuel, eu não sei. Eu, sinceramente, esse aspecto político, apesar de estar polarizado e vai continuar assim, eu não vejo terceira via surgindo, não vejo essa possibilidade. Os extremos andam muito extremos, o que não é bom. Nenhuma extremidade é muito boa, porque você está próximo de cair, né? Mas, de qualquer maneira, se você analisar o mercado financeiro, que é muito nervoso e reage com muita firmeza a tudo isso daí, ele não está se refletindo nos números. O dólar continua fraco e você percebe que as coisas estão andando. Eu acho que, independentemente de ser muito importante o aspecto político, acho que os empresários de todos os setores já perceberam que cada um tem que correr atrás do seu negócio mesmo, independente de tudo isso. É claro que uma virada muito grande pode trazer uma turbulência indesejada para o sistema. Mas eu entendo que, da maneira como está indo, os próprios números do mercado refletem que existe uma tranquilidade bastante grande em relação a isso. O que acontece nesse país hoje, no meu entendimento, eu quero também saber a sua visão, é que o agronegócio do Brasil vai bem há muitos anos. E nesse período de pandemia, onde o mundo precisa se alimentar, o Brasil continua surfando em águas muito tranquilas. Você acha que esta situação vai poder fazer com que o Brasil melhore no seu aspecto econômico ainda mais, principalmente no agronegócio que visa angariar recursos através das exportações? Samuel, acabei de ficar 15 dias no Mato Grosso. Quem anda pelo Mato Grosso, ou quem anda pelo Brasilzão central aí, a gente percebe que não tem crise. Você só vê caminhão carregado subindo com maquinário, com insumos para a agropecuária e descendo com produção. E isso não para. Mas isso daí nós precisaríamos considerar dois fatores que serviram para a agricultura extraunitária e serviria para os outros setores, se bem encaminhados. O primeiro aspecto é o fator tecnológico. O Brasil avançou muito tecnologicamente na agricultura e na pecuária. As produções hoje, a produtividade do campo é muito grande em função dessas pesquisas todas que houveram no passado, em especial pela Embrapa, a quem devemos muito. Também existe o aspecto das linhas de financiamento. A agricultura, não vou dizer que ela seja beneficiada, porque a agricultura não é fácil. Você planta, você tem que chover na hora certa, tem que parar de chover na hora certa para fazer a colheita, mas, de qualquer maneira, ela tem linhas de financiamento que comportam e suportam o setor. O que falta para os outros setores, o setor industrial, por exemplo. E fica muito crítico você trabalhar sem financiamentos. As empresas precisam de financiamentos abundantes e a juros, não vou dizer normais, né? Não extorsivos como nós temos hoje. Se isso for aplicado, o que nós assistimos hoje para o campo, para a agropecuária, nós podemos assistir para o comércio, para os serviços, para a indústria, para todos os setores. O que precisa ter uma política de financiamento e um incentivo à pesquisa. Tendo isso, tudo roda bem. Esse país é maravilhoso, é grande, tem um mercado consumidor bastante grande e tem como absorver seus produtos, e se nós tivermos tudo isso, seremos competitivos no exterior também. Vindo um pouquinho aqui para a cidade, eu queria que você também, como
líder classista de um segmento, enxerga. Nós tivemos, durante estes últimos anos, umas quedas grandes de arrecadação. E os municípios, com toda a crise anterior à pandemia, passam por dificuldades. E, com isso, vai ficar difícil as prefeituras e os poderes públicos do município, claro que se estende também para o Estado e para o próprio país, uma capacidade muito pequena de investimento. O que é que nós podemos esperar, Dino? Você que convive em Bauru, você que tem as suas atividades aqui em Bauru, desta administração que se inicia, de uma jovem prefeita, de uma mulher, sem nenhuma experiência política, mas que vem aí com boas vontades, com a vontade de acertar. O que é que você espera desta situação para o município de Bauru? Samuel, falta de dinheiro para a prefeitura, estado, até para o governo federal, é algo que não é novo. Nós que fomos dos primeiros a sermos vacinados, já vimos isso durante a vida toda. Nunca sobrou dinheiro. O que eu entendo é que, de maneira geral, o dinheiro existe e é mal gasto. Precisaria ser melhor gasto. Vindo aqui para a nossa cidade, eu conheci a prefeita eleita, prefeita já de Bauru hoje, logo após a sua posse. Eu tive uma expectativa muito boa dela e continuo tendo. Ela tem muita vontade de acertar, ela montou uma equipe também muito disposta. Tudo que nós precisamos conversar, nós temos sido recebidos. Atendidos já é diferente, porque não dá para atender a todos mesmo, mas pelo menos existe diálogo, existe boa vontade, existe a compreensão de que os setores dependem do poder público, porque você fala assim, mas o que vai ter que dar dinheiro para a indústria? Não, mas você tem que dar rua adequada para a indústria, você tem que manter essas ruas em condições adequadas, água, o esgoto, tudo certinho. Sabe, Bauru perde muito com essa estação de tratamento que ainda não ficou pronta, não sei quando ficará, porque é uma novela muito difícil. Para atrairmos empresas nossas, um dos indicadores é isso, essa cidade tem tratamento de esgoto. Lamentavelmente, nós temos que responder que ainda não, mas está por pouco, sabe? Mas eu acho que está começando o governo, esse negócio de 100 dias, 100 e poucos dias, isso daí é tudo besteira. É difícil você pegar o bonde andando, que é o caso da prefeitura, e tocá-lo, até você pegar todo o jeito, saber de tudo o que acontece, todas as necessidades, que não são poucas, as dificuldades para resolvê-la. Precisa ter uma Câmara alinhada, não é apoiando 100% a prefeitura, mas alinhada com a prefeitura para que as coisas andem. Eu acho que está no bom caminho, viu, Samuel? Eu acho que nós vamos ter uma surpresa positiva aí. Surpresa não, porque nós esperamos que dê certo, mas vamos ter resultados positivos nessa administração. Tomara, é o que nós todos esperamos. Gino, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de repercutir com você alguns aspectos da nossa própria economia, você como um líder empresarial. Nós estamos aí vivendo um momento de expectativa de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa e já começando aí pelo imposto de renda com a proposta do governo, uma proposta muito discutível ainda, carecendo de maiores informações para a sua execuibilidade. Eu te pergunto, o que é que o empresariado está esperando desta situação? Nós esperamos há muito tempo a reforma administrativa e tributária. O que ocorre é que essas reformas que foram apresentadas esses dias, a tributária, ela não contempla o que foi prometido pelo então candidato Bolsonaro quando da sua campanha eleitoral. É que os impostos seriam simplificados e, nesse momento, dadas as dificuldades, não seria baixado, mas manteria o mesmo nível de impostos. O que ocorre é que essas propostas que foram enviadas, elas aumentam os impostos. O que nós menos precisamos nesse momento é que aumente os impostos. Agora, isso vai para o Congresso
e que o Congresso saiba trabalhar com esses números para, pelo menos, zerar esse aumento de impostos, que ele não ocorra. E com o tempo, e já simplificando-os, e com o tempo que eles possam ser reduzidos paulatinamente. Esse é o desejo, é o que é necessário. A carga tributária brasileira é muito alta, muito confusa, é perigosíssima, não dá segurança jurídica. Você conseguir estar atualizado 100% de todas as normas que existem para pagamento de impostos é quase que impossível, e a esperança é que isso saia logo, e que saia boa, porque se for para piorar, deixa como está. O Gino foi sempre caracterizado por essa sua franqueza. Eu quero te agradecer imensamente essa entrevista virtual que você me concede, e certamente você estará aqui muito brevemente, porque essas reformas e esses assuntos vão se modificando, vão ganhando corpo, vão se alterando, e nós temos que ouvir as lideranças desta cidade e desta região. Muito obrigado por mais uma vez você conceder-me uma entrevista e participar da nossa programação jornalística. Eu que agradeço, Samuel. É muito importante para a indústria termos esse espaço para chorarmos juntos, porque é necessário que se tome um rumo nesse país, que é o rumo da produção, da geração de empregos, da distribuição de riqueza. O país é muito rico, mas não adianta o país ser rico com esse mundo de desempregados e desalentados que nós temos. É necessário que todos sejam inseridos nessa riqueza que o nosso país tem. Muito obrigado mais uma vez ao telespectador também, os nossos agradecimentos, e até o próximo programa, onde nós estaremos contando com a sua audiência. Um abraço a todos e até lá.